O tema que me foi atribuído por mim mesmo. Depois até comecei a achar que era um pouco complexo. Falei, que hora que eu resolvi me dar isso? Mas já era tarde. Tributação e devido processo legal. De saída, eu fiz aqui uma série de considerações, e, portanto, vou tentar ser bastante objetivo para ver se consigo cumpri-las todas. De saída, eu devo fazer algumas considerações conceituais, delimitar o objeto da exposição. Não vou tratar, quando se fala de devido processo legal, há duas vertentes possíveis, né? A do devido processo legal formal e a do devido processo legal substancial. Não vou tratar desta última, apenas da primeira, porquanto esta segunda, que se confunde ou se aproxima da ideia de razoabilidade, suscitaria debates intermináveis, né? Porque razoabilidade não é o forte do nosso sistema tributário. E vamos ver, pelo menos concluir aqui, enquanto preparava essa exposição, que respeito ao devido processo legal, tampouco. Depois, é óbvio, mas é preciso dizer, que a expressão devido processo legal é algo enganosa, porque, na sua literalidade, dá a entender que o que está na lei é o devido processo legal. E, portanto, e eu já vi até no Supremo Tribunal Federal esse tipo de argumentação. E é óbvio que a ideia de devido processo legal vai além de qualquer coisa que esteja escrita na lei. Ela pressupõe, há bases constitucionais para esse conceito, há limites para aquilo que a própria lei pode estabelecer sob pena de ofensa ao devido processo legal. É óbvio, mas é preciso lembrá-lo. E me parece que, pelo menos, é necessário que haja um juiz imparcial, dotado de todas as garantias que lhe permitam a imparcialidade, que haja contraditório, entendido como direito de falar, direito de influir na decisão. Se a parte vai falar ou não é opção dela, mas é preciso que haja a oportunidade, e que haja recursos, que haja a possibilidade de recursos. Eu nem diria apenas duplo grau. Duplo grau é mínimo, mas a nossa Constituição prevê recursos além do duplo grau, com admissibilidade restrita, conforme sabemos. Isso, aliás, é um ponto ao qual eu pretendo voltar. E, portanto, quando haja o preenchimento dos pressupostos, também o acesso aos tribunais superiores faz parte, a meu ver, do devido processo legal. O devido processo legal não se esgota no duplo grau. O artigo 5º fala em duplo grau, mas a Constituição como um todo vai além. E eu digo isso já para lançar uma semente de lá na frente voltar à questão, ou tratar da questão da famigerada PEC dos recursos. Este assunto do devido processo legal no campo tributário ganha especial relevo, a meu ver, no Brasil, onde, conforme sabemos, o fisco descumpre a legislação tributária, no mínimo, professor Sacha, tanto quanto o pior dos contribuintes, o pior deles. O fisco não respeita os direitos, e eu vou tentar demonstrá-lo aqui. E também o legislador viola a Constituição com uma naturalidade ímpar, como lembrava nosso presidente Eduardo em sua exposição recente. Esse tema ganha importância no momento atual, não só no Brasil, mas no contexto internacional, esta discussão do devido processo legal, ou, dito de outro modo, dos direitos do contribuinte, ganha relevo. Estávamos sofrendo há poucos dias, eu, Roberto, Bechara, Heleno, Brigagão e outros que estarão aqui presentes na Índia, no Congresso da IFA,
Para quem não conhece, eu não recomendo, no Congresso da International Fiscal Association, e uma das palestras mais interessantes a que assisti foi a do professor Philip Baker, que é o grande jurista inglês, Queen's Counsel, hoje ele se assina com esse título, sobre a preocupação mundial, na Inglaterra e em todo o mundo, com esse tema. Por quê? O contexto atual, conforme foi lembrado nas exposições da professora Isabel, do Noff, mais cedo, é um contexto de crise internacional, crise econômica que, entre outras consequências, gera um impacto negativo na arrecadação. Os fiscos ficam desesperados para conseguir manter, se não aumentar, pelo menos manter o nível de arrecadação. E nesse esforço atropelam garantias. Isso disse Philip Baker sobre a Inglaterra. As reações se fazem ver. No campo material, do direito tributário material, está em voga, já foi mencionado aqui hoje, e haverá uma palestra amanhã específica sobre esse assunto, o BEPS, que é, na verdade, um programa Base Erosion e Profit Shifting. É um programa da OCDE, composto, basicamente, de uma série de medidas antielisivas a serem implementadas nos diversos ordenamentos. Muito agressivas, às vezes, para evitar exatamente a migração dos capitais geradores de renda dos países desenvolvidos, que são os membros da OCDE, para outros onde esse capital tivesse uma recepção melhor, do ponto de vista fiscal. Do ponto de vista formal, o BEPS é direito material, basicamente. A aplicação também, do ponto de vista formal, procedimental, o agravamento da situação do contribuinte no âmbito internacional é nítido. Eu lembro aqui apenas de um caso, o tal FATCA, que é Foreign Account Tax Compliance Act, em outras palavras, ou melhor, em português, a lei do cumprimento, da observância da legislação tributária pelas contas estrangeiras, da conformidade fiscal, lei da conformidade fiscal, em Portugal eles traduzem assim, lei da conformidade fiscal para as contas estrangeiras. Quer dizer isso o seguinte: hoje os Estados Unidos impõem a qualquer banco do mundo, tem ou não sede, aliás, se não tiver, porque se tiver eles aplicam a lei deles, que não seja residente nos Estados Unidos, esse banco, o dever de informação de qualquer operação concernente a US person, a pessoa americana, segundo os critérios da lei americana, pessoa física ou jurídica, claro. E se o banco não quiser assinar, não está nos Estados Unidos, não é residente, não tem nada com isso, se ele não quiser assinar, ele tem todo o direito de não assinar, mas todo o pagamento, todo não, há uma progressão na qual não vou entrar aqui, mas tendencialmente, ao longo do tempo, todo o pagamento que este banco ou algum seu correntista receber de fonte americana será sujeito a uma tributação agravada na fonte de 30%. Portanto, ou adere, não há muita alternativa. Eu me lembro aqui, para concluir esse contexto internacional, de um caso mais ou menos recente, do qual muitos devem ter ouvido falar, que foi a compra pelo Serviço Secreto Alemão, isso foi de filme, o Serviço Secreto Alemão comprou de um sujeito que obviamente foi ameaçado de morte, sumiu, um CD com informações bancárias de 1.400 correntistas milionários, num banco de Liechtenstein. Aliás, esse banco pertence à família real de Liechtenstein. Príncipe, né? E comprou esse CD, com base nesse CD, fez um caminhão de autuações milionárias e se discute, pelo menos se discutiu muito na Alemanha, a questão da licitude dessa prova. O professor Humberto, que é especialista no direito alemão, pode nos depois testemunhar sobre o fim dessa
dessa discussão. No Brasil, em primeiro lugar, um ponto preocupante é que eu vou aqui depois traçar alguns pontos que eu considero ofensivos ao devido processo legal em diversas fases do relacionamento do contribuinte com o Estado, desde a fiscalização até passando pelas medidas restritivas ao contribuinte em débito, contencioso administrativo, contencioso judicial, coisa julgada, se der tempo, esse é o programa que eu pretendo cumprir. Mas o que me preocupa de saída é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de no que diz respeito a recurso extraordinário, é restritiva quanto à análise de ofensa ao devido processo legal. Não cabe recurso extraordinário para discutir ofensa ao devido processo legal, porque essa ofensa seria reflexa. Portanto, claro, há a possibilidade de ADIM, mas ADIM a gente não pode propor, né? O doutor Bichara pode, mas aqui na sala é capaz de ser o único. Então, ficamos de mãos atadas. Ou seja, o que o fisco fizer, não que não vá ter algum controle judicial, vai, mas no Supremo não chega, o que é bastante preocupante. Então, chegando já naquelas diversas fases que eu mencionei, começo pela fiscalização. Quais são alguns problemas que eu vejo, que eu detectei nessa reflexão relativamente ao devido processo legal? Primeiro, sigilo bancário. Quebra de sigilo bancário sem autorização judicial. É uma discussão que todos sabemos vem de 2001, desde a Lei Complementar 105, é objeto de algumas ações diretas de inconstitucionalidade, ainda não julgadas. Ultimamente, recentemente, o Supremo Tribunal Federal tem proferido alguns julgamentos em habeas corpus, em recursos extraordinários, no sentido de que essa quebra administrativa do sigilo bancário não seria possível, nem mesmo pelo Tribunal de Contas da União. Há um julgado recente nesse sentido, pode ser que indique uma posição do Supremo, mas o fato é que a lei continua em vigor. E daí? E daí se quebrar o sigilo bancário? Imaginem, eu não vou entrar na discussão da relevância constitucional do sigilo bancário, isso seria objeto de uma exposição separada, mas basta para a gente se preocupar, pensar o seguinte, que não é só a Receita Federal, não. Esta Lei 105 se aplica à Receita Federal a todos os estados e aos 5.000 e tantos municípios. Quer dizer, sigilo bancário vai acabar. A tendência, se isso prevalecer, é acabar. Essa informação vai circular, porque é um segredo de polichinelo, é um segredo que todo mundo conhece. Outro dia almoçávamos no Rio de Janeiro, no âmbito da Conferência Nacional dos Advogados, com Marco Aurélio Greco, e ele contava que perguntaram a ele, professor, o que é segredo? Ele falou assim, segredo é alguma coisa que ainda não aconteceu. Porque se aconteceu, todo mundo sabe, alguém sabe, não existe segredo. Sigilo telefônico, idem. O Superior Tribunal de Justiça e há processos tributários, autuações fiscais decorrentes de informações obtidas em quebra de sigilo telefônico. Eu mesmo já tive contato com casos dessa natureza. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a quebra do sigilo telefônico reiterada sem fundamentação não vale e anulou uma série de provas, num caso muito célebre. Esse caso agora subiu para o Supremo Tribunal Federal, está em repercussão geral, ainda não foi julgado. Então é aqui também algo a se considerar. Outro último ponto na fiscalização, troca de informações. Todos conhecem o caso Banestado e as informações obtidas pela CPI, que depois geraram aí uma série de autuações fiscais, foram obtidas pelo hoje célebre juiz Moro, andou aí pela capa da Veja na semana passada, no âmbito de uma troca de informações com os Estados Unidos, Delta Bank, se eu não me engano, que foi realizada essa troca de informações claramente sem a observância dos requisitos do tratado então vigente. Tanto isso é verdade que depois o Brasil e os Estados Unidos celebraram um outro tratado de troca de informações com muito menos rigor, porque o que vigia naquela altura
exigia tantas formalidades, e essas formalidades não foram cumpridas nesse caso, que dificultava bastante o acesso a essa informação. Essa é uma questão que ainda está em discussão. Se não me engano, em anos passados, o professor Marcelo Leonardo chegou a abordar essa questão aqui na Brasil. Nas restrições, passando então da fiscalização e chegando já no contribuinte que tem um débito, que teve contra si um débito lançado e ainda está com esse débito em aberto, e que sofre restrições por isso, conforme sabemos. Há algumas restrições que são aceitáveis, são tradicionais, a questão da certidão, por exemplo, mas há muita demasia nisso, e algumas delas se ligam ao devido processo legal. Por exemplo, o CADinho, São Paulo criou um CADinho, como o CADinho Federal, Cadastro dos Inadimplentes, São Paulo criou o seu. Com uma particularidade, você só sai do CADinho estadual se depositar o valor do dinheiro. Nada mais serve. Eu entro com um mandado de segurança, direito líquido certo, fundos bonius, perigo imóvel, obtenho a liminar confirmada no tribunal, obtenho certidão, mas continuo no CADinho. E quais são os efeitos de estar no CADinho? Os mesmos de não ter certidão. Então, nem a liminar resolve. Isso é um ponto preocupante e o Judiciário de São Paulo não tem sido sensível a esses reclamos. Protesto de certidão de dívida ativa é hoje, como sabemos, uma prática prevista em lei, objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Há uma porque cria uma restrição excessiva, não razoável, na medida em que interfere no crédito do contribuinte na praça. Né? E há duas porque é uma medida desnecessária. O protesto no direito privado serve para constituir em mora, dar publicidade a uma dívida, requisitos todos, características todas, que tornar certa, constituir em mora, já falei, características todas que a dívida tributária já tem. Portanto, é algo absolutamente desnecessário e que se revela unicamente um meio de constranger o contribuinte a pagar. Sem discutir. Claro, se dever tem que pagar, mas o importante é ter o direito garantido de discutir. De discutir com tranquilidade. Porque falar assim, discute aí e paga, ou então não paga e fica sofrendo restrições de toda a ordem. Então ele não tem direito de discutir. É discutir com um mínimo de tranquilidade, com a garantia de que o fato de ir a juízo não me prejudique, afinal de contas a Constituição diz que todos têm o direito de ir a juízo, nenhuma lesão ameaça o direito, pode ser retirada a apreciação do Poder Judiciário. Isso não quer dizer só que as portas do Judiciário, o protocolo do Judiciário está aberto. É claro que está. Quer dizer mais do que isso. Quer dizer que eu tenha reais condições de discutir sem ser punido por ter optado por essa via. Evidentemente, arcando com as consequências se perder. Compensação de ofício. Isso o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional. Havia, inclusive, na Constituição, uma disposição que dizia o contribuinte que tem em seu favor um crédito transitado em julgado precatório e que tem um débito apenas lançado, que não foi sujeito ainda a controle nenhum, não receberá esse crédito, tê-lo-á imputado para o pagamento daquela dívida que tem perante o mesmo fisco. Isso o Supremo julgou inconstitucional e me parece que nesse ponto decidiu muito bem. Mas subsiste no Código Tributário Nacional um instituto muito parecido, que é a imputação do pagamento, contra a qual o professor Sá tem se batido há muitos anos e que ainda sobrevive. Nós temos até casos, parece engraçado, é engraçado, mas nós temos casos de cobrança de tributo pela polícia. A polícia do Brasil cobra tributo. Isso discutimos hoje de manhã na reunião do Colégio de Presidentes e da Comissão de Tributário da OAB, no Tribunal de Contas. É o IPVA. Se você não paga IPVA, circula com o seu carro com o IPVA em aberto, você terá o seu carro apreendido pela polícia. Tem cabimento isso. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade pendente de julgamento. Um último caso, cassação
cassação, essa é o máximo, cassação, julgado constitucional pelo Supremo, professor, cassação do registro do contribuinte em débito. Ele não pode funcionar, se for contribuinte de uma categoria especial, fabricante de cigarros. E a justificativa é a mais estapafúrdia possível, é a de que o ato de produzir cigarros não é um ato lícito, é um ato apenas tolerado pelo Estado e que, portanto, deveria sofrer porque o cigarro faz muito mal, e faz, e que, portanto, deve sofrer restrições muito mais severas. Agora eu pergunto, e o cigarro da empresa que paga tributo não faz mal, não? Quer dizer, essa justificativa não se sustenta. Deve tributo, executa, cometeu crime, processa, mas impedir o funcionamento, caçar o registro de uma empresa por dívida tributária, a justificativa lá é que a dívida era muito alta, etc. Mas é uma entrada. Depois, a coisa, evidentemente, vai se alastrando. Isso não é também justificativo. Devido ao processo legal, não deveria ser sensível à capa do processo, como gostam de dizer os juízes, né, ou ao valor da discussão. No contencioso administrativo, vou andando aqui junto com o tempo. No contencioso administrativo, você tem alguns pontos que são preocupantes em matéria de devido processo legal. Primeiro, julgamentos sigilosos no primeiro grau no âmbito da Receita Federal. São julgamentos colegiados, bom, vocês vão dizer, mas a doutora Cristiane, quando faz a sentença, pode estar em casa fazendo uma sentença, né? Depois publica. O advogado teve acesso a isso? Não teve acesso. Tem algum problema nisso? Nenhum. Mas acontece que o julgamento de primeiro grau na esfera administrativa é colegiado. É completamente diferente. Julgamento colegiado secreto não pode. Tem que ser aberto. Se vai ter sustentação oral, nem sei. Agravo, por exemplo, não tem. É um recurso onde não há sustentação oral. Agora, assistir à discussão, isso está na Constituição. Os julgamentos são públicos. E a própria Constituição estende ao processo administrativo as garantias, os princípios, as regras aplicáveis ao judicial. Portanto, não há nenhuma razão para isso. Esse é um tema pelo qual a AB tem se batido fortemente sob a liderança do Maurício Faro, que é o presidente da Comissão do Rio de Janeiro. Recurso hierárquico, isso é outra aberração, né? O contribuinte ganha no contencioso administrativo, no último grau, do órgão colegiado, e depois recorre-se. Só o fisco tem direito, mas isso não faz diferença nenhuma também, porque dá a legitimidade desse recurso para o contribuinte e não ia adiantar nada, o secretário ia definir todos. E o secretário, em recurso hierárquico, monocraticamente altera a decisão que vinha sendo tomada, não é, por todas as instâncias do contencioso administrativo. Isso existe em vários, existiu em Minas há muitos anos, foi extinto no contencioso no âmbito estadual, mas existe em alguns estados, dentre eles o Rio de Janeiro. No contencioso judicial, eu vejo aqui, então esse é onde mais tem, acho que vou até ter que pular alguns. Primeiro ponto, efeito suspensivo dos embargos da execução. Num lance completamente equivocado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a alteração do Código de Processo Civil, artigo 739-A, aplica-se à execução fiscal. Não se aplica, não poderia se aplicar, né? A lógica é completamente diferente. O débito privado é constituído pelo devedor, ou de forma bilateral ou de forma unilateral pelo devedor. O débito tributário é constituído de forma unilateral pelo credor. Ele fala, você me deve, executa, e já, antes de qualquer cognição por parte do judiciário, põe a mão no dinheiro. Isso não pode. Isso não deveria poder. Há uma ação direta proposta pela OAB recentemente sobre esse assunto e vai ser tema de uma exposição específica. Eu só gostaria de lembrar que um dos fundamentos, Humberto, para esta decisão do STJ, que foi liderada pelo ministro Mauro Campbell, é a primazia do interesse público sobre o interesse privado. E eu convido quem ainda não tiver tido acesso a ler um artigo pioneiro do professor Humberto Ávila, onde ele diz simplesmente que esse princípio não existe. E não só diz,
demonstra, e demonstra com a categoria de sempre. Menor onerosidade. Isso é coisa que acabou também no Brasil, na execução fiscal. Hoje só se aceita dinheiro, fiança e com muito favor seguro, né? E principalmente dinheiro, penhora de faturamento. Há casos que são extravagantes. A Fazenda Nacional, num caso, aceita a carta de fiança expressamente. Depois, a horas tantas, quando a empresa SA divulga que vai distribuir dividendos ou juros sobre o capital, para falar, não gostei mais daquela fiança, não. Quero penhorar os bens, e o juiz dá. E o tribunal mantém. E aí, o que acontece? Pela lei 9.803, ou 703, 803, não me lembro agora, esse dinheiro cai direto na conta do Tesouro, corrigido pela Selic e devolvido para o contribuinte em caso de sucesso dos seus embargos, ou da sua ação, seja ela qual for. Muito bem, então agora, a demora no processo judicial não é interesse do contribuinte, não, é interesse do Estado. Ele já pegou o dinheiro. Quanto mais demorar, sobretudo se ele souber que tem risco de perder, melhor. Porque enquanto isso, o dinheiro está ali sendo empregado, ainda que nas finalidades públicas, mas de forma absolutamente precipitada. Redirecionamento da execução, isso é um caso muito interessante. Redirecionamento da execução fiscal contra quem não fez parte do lançamento, por uma daquelas causas lá do CTI. O que se tem nesse caso é um lançamento tributário feito pelo juiz. Esse sujeito não foi citado, ou intimado, da autuação, ou do lançamento, seja ele qual for a autuação, para defender-se, seja quanto ao mérito, seja principalmente quanto à sua responsabilidade. Foi. Aí lá na frente, já no âmbito da execução, percebe-se que há alguém que pode responder, um terceiro que pode responder por aquela dívida. O que se faz? Se redireciona. E aqui eu vejo duas questões. Primeiro, o prazo de inclusão dessa pessoa, de responsabilização dessa pessoa, que até então era absolutamente estranha aquela dívida, por ela, pela dívida, não se conta do fato gerador. É um lançamento. Ele até então não frequentava a relação jurídica. E, portanto, isso é um lançamento feito pelo juiz com um prazo que se conta não do fato gerador como todo lançamento, mas da citação do devedor principal, e com supressão do processo administrativo. Ele vai se defender, claro, mas já direto em juízo. Não há processo administrativo. E eu pergunto, nós não aprendemos que na formação do título executivo, ou para a formação do título executivo, com Ronaldo Cunha Campos, né, a participação do devedor, do suposto devedor, é fundamental, já que ele não vai dar consentimento. Isso normalmente não existe, mas pelo menos para suprir essa falta do consentimento que há nos títulos privados, seria necessário que ele participasse, tivesse direito de participar desse processo prévio administrativo. Aqui não tem. Aqui não tem. Bom, vou pular aqui alguns pontos. O Fred disse em sua exposição excelente que os recursos repetitivos e a repercussão geral geraram alguns probleminhas que já foram todos solucionados. Eu sei que pelo menos um, que não é probleminha, é problemão e não foi solucionado, não. Que é a questão da má aplicação, também objeto de uma palestra constante do nosso programa, no último dia, a má aplicação do precedente. O Tribunal Superior decidiu, olha, no caso A, a solução é essa. Eu tenho um caso B que não tem nada a ver com o caso A. O juiz vem, aplica, ou o tribunal, aplica aquele precedente ao meu caso, completamente estranho, está cheio mesmo disso. E o que o tribunal, o que o STJ e o Supremo hoje dizem? Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Problema seu. Resolva-se com a instância de origem, aquela que cometeu o erro e que muito provavelmente não será inclinada a resolvê-lo. Porque se tem uma coisa que o juiz não gosta, é admitir que errou. Ele pode até ter a decisão dele reformada, mas mudar, tem muitos que fazem isso, mas não é a maioria. Portanto, é um problema de devido processo legal. O Tribunal Superior julgou um caso
Mas o meu caso, não. Eu tenho direito a que o meu caso seja analisado, e ele não foi. E nem vai ser. Isso, obviamente, se liga à ideia do devido processo legal. Quanto à coisa julgada, último ponto, eu já recebi aqui o alerta dos 5 minutos. Quanto à coisa julgada, Eduardo lembrou na sua apresentação esse caso recente do Supremo Tribunal Federal, comemorado com justiça, sobre a ação rescisória. O que o Supremo disse? A súmula 343 dele próprio Supremo aplica-se ainda que a matéria de fundo seja constitucional. Todo mundo sempre disse o contrário, o próprio Supremo. Isto é, se pouco importa se ao tempo da prolação do julgado rescindendo, a jurisprudência fosse dividida, fosse pacificada, fosse o que fosse, vai caber sempre rescisória se a matéria é constitucional, contrariamente ao que vige no que diz respeito às matérias legais. Boa decisão, maravilha. Agora, será que a Fazenda ainda precisa da ação rescisória? Eu acho que não. Na prática, a Fazenda tem pouco apreço pela coisa julgada. Em primeiro lugar, interpretando livremente, maliciosamente, eu diria, em alguns casos, leis novas concernentes ao tributo declarado inconstitucional para aquele contribuinte, entendendo-as como reinstituidoras e, portanto, legitimadoras da incidência a partir daquele momento, porque, conforme sabemos, a coisa julgada vale rebus substantius, mas quando, na verdade, elas alteram coisas ridículas, como prazo de pagamento ou coisas do gênero, sem que se tenha efetivamente uma restituição, foi o que aconteceu na contribuição social sobre o lucro. Depois, o próprio CPC, hoje, prevê a relativização da coisa julgada. Se no momento do cumprimento da sentença ou de qualquer providência judicial que eu precise para fazer valer a minha coisa julgada, porque eu ganhei, mas não deveria, a outra parte não cumpre, e eu vou lá e faço uma execução de sentença, um cumprimento de sentença, seja lá o que for, se nesse intermédio, a jurisprudência do Supremo tivesse firmado contra mim, ainda que já tenha passado o prazo da rescisória, conforme sabemos, a lei diz, essa coisa julgada não precisa ser cumprida. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade contra isso. E um voto, num outro caso, uma decisão veemente do ministro Celso de Mello, mas monocrática. E depois, ainda, pior do que tudo, o parecer 492 da Procuradoria da Fazenda Nacional, que diz que a Fazenda Nacional não se obriga a cumprir coisa julgada de um determinado contribuinte quando a jurisprudência tenha se firmado em sentido contrário e, indo além do que faz o CPC, porque no CPC, pelo menos para desconsiderar a coisa julgada, acho que isso é absolutamente inconstitucional, mas para desconsiderar a coisa julgada, eu preciso de um ato judicial. Eu preciso que o juiz diga, a jurisprudência mudou, portanto eu nego o seu cumprimento de sentença. No parecer 492 é isso. A Fazenda ela mudou a altura. Não precisa nem que ela se dispensa da intermediação judicial. Então, a ação rescisória hoje tem um cabimento restrito, o que teoricamente seria bom, mas na prática a Fazenda não precisa mais nem pensar em ação rescisória, ela descumpre a coisa julgada com base em outros instrumentos, com a maior naturalidade. A ação rescisória virou peça de museu. Aliás, essa ação rescisória deve ser muito antiga, porque, é claro, também já chegou no Supremo, porque se fosse recente não haveria essa. Conclusões. Eu tinha ainda mais casos, mas vou respeitar o tempo, claro. Conclusões. Cada um desses casos isolados é grave, mas pode até parecer pouco. Vale a pena implicar por isso? Mas quando a gente junta e percebe o contexto, vê que hoje o que há é um cenário verdadeiramente esmagador dos direitos e garantias do contribuinte no contencioso, na fiscalização, em todo lugar. Mesmo daquele que já tem coisa julgada, interessa. Portanto, a relação tributária, que é uma relação jurídica, na verdade tem sido tratada como uma relação de poder, de soberano e súdito. Eu falo e você cumpre. E não me venha com chorumelas de querer discutir. Não tem negócio de discutir, não.
A regra é a minha, né? Mas não é combinada com o contribuinte igual no novo CPC, não. É unilateral. Portanto, me parece que, e aqui eu me lembrei, quando preparava essa exposição, de uma poesia que é muito conhecida e que acaba assim, todos nós conhecemos. Vão acontecendo coisas paulatinamente e gradativamente mais sérias uma do que a outra, mais sérias uma do que a outra, e o sujeito não reclama. Não reclama. Chama No Caminho com Mayakovsky, não é do Mayakovsky, mas é No Caminho com Mayakovsky. E aí, acaba assim, até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Eu sugiro que a gente comece a dizer já e comece a dizer sempre e comece a dizer alto, falar alto contra esses abusos, contra essas agressões ao devido processo legal que o contribuinte tem sofrido de forma sistemática no nosso país. Muito obrigado.